Olá, hoje vamos falar um pouco mais sobre implantes distratores a partir deste livro do Gary Douglas e do Dan Heer, que foi uma conferência, sobre implantes distratores e onde eles abordam vivendo além dos implantes distratores. Então, o meu intuito aqui, esse livro ele não tem em português, então trouxe aqui para vocês, acho que vai ser muita contribuição para todos nós. A ideia é narrar realmente e fazer alguns comentários no decorrer. Vivendo além da distração. Quando você se encontra em uma situação que parece não conseguir mudar, você pode estar preso em um implante distrator. Um implante distrator é algo que está energeticamente entrincheirado ou estabelecido em seu universo. Ele é projetado para ser acionado pelos eventos de sua vida e para criar distrações que o impedem de ser tudo o que você realmente pode ser e ter a vida que você realmente gostaria de ter. Eles são a razão pela qual acreditamos que não temos escolha em nada. Os implantes distratores são raiva, fúria, ódio, culpa, vergonha, arrependimento e culpa. Pontos de vistas viciantes, compulsivos, obsessivos e pervertidos. Amor, sexo, ciúme, paz, vida, morte, viver, realidade, medo, dúvida, negócios, relacionamentos. Nem é preciso dizer que você estaria muito melhor sem eles. Neste livro, fornecemos informações e ferramentas seriamente eficazes que permitirão que você reconheça os implantes distratores e se livre deles. Então aqui vai começar a conferência, onde o Gary vai abrir para o pessoal fazer as perguntas e daí ele já começa aqui, Então falando especificamente da raiva, fúria, ódio. Então o Gary começa. Gary. Olá a todos. Hoje vamos falar sobre os implantes distratores, raiva, fúria e ódio. Convidei todos vocês a me enviarem suas perguntas e várias pessoas escreveram perguntando: por que eu sinto raiva? Raiva, potência e intensidade. 99% das pessoas no mundo sentem raiva como uma forma de obter controle. Nós identificamos e aplicamos mal a raiva como uma fonte de força no mundo. Nós pensamos nela como algo que cria uma potência. Para muitas pessoas, potência significa poder ou força, mas eu estou usando em um sentido ligeiramente diferente. Um produto químico que pode alterar todos os outros produtos químicos é considerado potente. Pode ser um catalisador para mudar outros produtos químicos. Quando você é potente, você pode alterar tudo em sua vida. Você pode mudar o que estiver ocorrendo para que funcione melhor. Como seres infinitos, todos nós temos essa potência, mas muitas vezes ela parece inacessível para nós, porque está sobre implantes distratores, que são projetados para nos distrair e nos impedir de ser os seres infinitos que realmente somos. Temos a tendência de identificar erroneamente a raiva como potência, porque a raiva faz as pessoas reagirem, mas não permitem que elas ajam. O participante da chamada, então, faz uma pergunta para o Gary. Gary, você pode falar sobre o que é reação? Daí o Gary responde. Reação é quando X ocorre e você faz Y, quer queira ou não. Algo ocorre e você reage a isso em vez de ser capaz de agir sobre isso. Daí o participante da chamada fala: quando sentimos raiva, estamos procurando a reação de outra pessoa? O Gary responde: sim, você está procurando onde pode estar no controle.
É por isso que você sente raiva no primeiro lugar. Você vê isso como uma forma de obter controle. Se isso é verdade, então estamos usando a raiva como uma potência? Quando você usa potência conosco, você está fazendo isso para obter uma reação? Daí o Gary responde: bem, eu forço, mas não faço raiva. A maioria de vocês faz raiva em vez de forçar. E infelizmente, para quase todos vocês, você suprime a raiva. Você a suprime e suprime até reagir. E então você pensa que isso é potência, mas isso não é necessariamente ser potente. Isso está criando uma situação em que você está em reação a todos os outros também. Daí o participante da chamada pede para ele explicar um pouco melhor, né? Você pode explicar como você faz força? Daí o Gary responde: vou falar muito alto. Se eu criar uma força em sua vida, vou ficar muito intenso com a energia. Você notou que eu estou fazendo intensidade com você? É raiva? Gary, não, mas é intensidade. O verdadeiro poder na vida é a capacidade de usar a intensidade quando você precisa transmitir um ponto de vista, ou quando quer que as pessoas façam algo diferente do que estão fazendo no momento. Daí entra o Dan, né? Aí o Dan vai falar: aqui está uma das maneiras de saber a diferença entre intensidade e o que as pessoas chamam de raiva. 3 segundos depois de fazer a intensidade, você volta à sua gentileza. Ou pode voltar se quiser. Não há repercussões em seu corpo. Não há frequência cardíaca elevada. Não há sensação de estar preso no que aconteceu. E não é assim com a raiva. Daí o Gary entra e fala: esse é um bom ponto, Dan. Porque quando você faz raiva do lugar da explosão, você está se empurrando para fora da existência verdadeira, em um lugar de tentar controlar os outros. E quando você faz isso, você usa uma grande quantidade de força contra o seu próprio corpo. Esse é o problema com todos os implantes distratores. Eles vão como uma força contra o seu corpo, o que o mantém em um estado constante de bombeamento de adrenalina nos momentos errados. Isso significa que você está em um estado de reação e nunca num estado de ação. Daí o participante continua: eu confundo raiva e potência. Meu pai ficava bravo com tudo, até mesmo com coisas pequenas e insignificantes. Eu também fico bravo e às vezes tenho dificuldade em deixar a raiva de lado. Pensei que tinha superado isso, mas recentemente fiquei muito bravo com uma suposta amiga. Eu disse a ela para sair da minha vida e quando ela chegou perto de mim, fiquei furioso e pensei em bater nela. Daí o Gary vai falar: quando você sente raiva do ponto de vista implantado dos implantes distratores, você não consegue deixar a raiva ir embora, porque você está em um estado reativo. Toda vez que você pensa na pessoa, você está em reação ao que ela fez ou disse que você fez. Explodir. Mas o que ela disse ou fez não foi o que fez você explodir. Você foi desencadeado pelo fato de que era um implante distrator. Foi com isso que você cresceu. Você cresceu com alguém que o desencadeou em todas as oportunidades. E agora, dadas as circunstâncias certas, você deve necessariamente ir para a raiva, a fúria e o ódio. Foi exatamente para lá que você foi com seu amigo. Daí o Dan vai falar: nós tendemos a tentar entender essas coisas logicamente. E há muito a ser aprendido com isso. Mas aqui está algo que você pode fazer que não envolve lógica,
ou descobrir. Quando você estiver no meio do que quer que esteja te desencadeando a raiva, diga a si mesmo: todos os implantes distratores criando isto, eu destruo e descrio agora. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Você notará sua energia mudando e se transformando. Esses implantes distratores continuam grudando em você. O que quero dizer com grudando? Você queria se livrar da raiva, mas estava preso pelo implante distrator, em vez de ter a liberdade de dizer: ei, saia da minha vida, se essa fosse a coisa apropriada a dizer. E então seguir em frente. Quando você não consegue seguir em frente, você está no meio de um implante distrator. Daí o Gary vai falar: por que você está pensando sobre isso? Por que você está obcecado com isso? Você não tem a liberdade de escolher, ou ser, ou fazer algo diferente. É para isso que um implante distrator é projetado. Ele não lhe dá escolha. Daí o Dan vai falar: você disse que quando você era criança, seu pai estava sempre sentindo raiva por coisas triviais e insignificantes. Essa energia tinha uma intensidade. Você provavelmente identificou e aplicou mal que qualquer intensidade como essa é essa raiva. É esse ponto de vista do implante distrator. É esse lugar preso. Então, quando você entregou essa energia ao seu amigo, mesmo que fosse apenas uma intensidade, foi por causa dos implantes distratores com os quais você cresceu ao longo da sua vida, que você estava se identificando e aplicando mal, que estava fazendo a mesma coisa que viu acontecer em sua família. Daí o Gary: e você tenderia a fazer a mesma coisa, porque foi isso que você aprendeu com o pai. Daí que a gente já vai para outro participante, que vai falar sobre frustração. Daí o participante começa com a pergunta: estou ciente de que a frustração é, na verdade, apenas uma falta de informação. Mas daí fico frustrado com os eventos e com o que eu considero estupidez humana. Então, ou eu vou em estar certo e ver a outra pessoa como errada, ou eu entro tão facilmente na frustração, depois na raiva, e fico puto com a rapidez com que reajo. Às vezes me surpreendo com o nível de energia que tenho, especialmente quando tenho que lidar com a mesma pessoa repetidamente, como um gerente de departamento. Como supero essa raiva e faço perguntas? Daí o Gary vai responder: esse é o lugar onde você diz a si mesmo: tudo o que permite que este implante distrator exista no meu universo, eu pode POC. Isso lhe dará o lugar da ação. Abaixo dos implantes distratores estão todas as coisas que lhe dão poder, potência e a ação que o coloca. Não necessariamente no comando, mas não no efeito de ninguém. É o lugar onde você tem escolha. E é esse o lugar onde você tem que chegar. O lugar onde você reconhece sua capacidade de escolha. Aqui está um processo que surgiu da minha cabeça como resultado da leitura de suas perguntas. Daí o Gary vai trazer mais uma atualização aqui pra gente. Que atualização física da doença imutável e inalterável da potência e do poder você não está reconhecendo como a fonte de criação? Do que está escondido sob todos os implantes distratores? E tudo o que isso é, vamos destruir e descriar vezes um deusilhão? Sim, por favor, certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Essa liberação foi forte. Vale super a pena, se você puder anotar, eu acho que vale muito a pena. Daí a gente já vai para outro participante. Daí esse participante aqui vai falar sobre ação e reação. É uma mulher, daí ela vai falar: eu tenho implantes em reação ao meu marido. Toda vez que ele me critica, eu fico com raiva. Eu fico com raiva e me sinto insegura. E parece que toda vez que eu fico com raiva, eu fico envenenada por metais pesados. Daí o Gary vai responder:
Primeiro de tudo, se o seu marido está dizendo que você é uma pilha patética de merda, isso é verdade ou mentira? Daí a participante dá risada e fala, é mentira, mas... Quando alguém lhe diz algo que não é verdade sobre você, você tende a ficar com raiva. Mas em vez de reagir com raiva, faça algumas perguntas. O que ele te quis dizer com isso? Que parte disso é amar e cuidar? Que parte disso é apenas ser maldoso comigo? Esse é o lugar de não ir para a raiva como uma reação. Fazer uma pergunta é ir para o lugar da potência e do poder. A potência e o poder definitivo são pergunta, escolha, contribuição e possibilidade. Daí o Dan vai falar. Se você fizer o que o Gary está sugerindo, você estará em ação, não em reação. Isso será verdade mesmo que o seu marido disser a você seja projetado para fazer você reagir. Você não estará reagindo, você estará atuando. Quando você tem a dinâmica que está descrevendo com alguém, eles fazem coisas para apertar seus botões. Eles estão tentando fazer você reagir. E você reage. E a situação continua da mesma forma por anos. Daí o Gary vai falar. E isso prova que eles estão certos. Então, só tecendo aqui um comentário, para você ver que a primeira saída para tudo, né? Que a gente se depara, comportamentos, relacionamentos, em todos os momentos, o primeiro lugar que a gente tem que ir é para a pergunta, né? Porque a pergunta realmente ela vai te tirar desse espaço de você reagir, né? Então, assim, quanto menos reação você tiver, mais ação você vai ter. E isso vai com certeza ser mais contribuição para sua vida. Então, se você tem alguma situação parecida, você já sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é que parte disso, né? O que ele quis dizer com isso, que parte disso é apenas maldade e assim por diante. Então, você sempre vai para a pergunta, que daí você já vai desarmar essas reações, né? Daí aqui o Dan vai continuar. Inclusive, eu teci o comentário e agora o Dan vai confirmar mais o que eu tô falando, né? Então, daí o Dan vai falar. Quando você muda isso, quando você sai da reação e entra em ação, a outra pessoa não consegue mais usar isso para provar que está certa. Elas podem fazer ainda mais para fazer você reagir. Mas quando você para de reagir, você não está mais sob o efeito daquela situação. Daí a participante vai continuar. Às vezes, é muito difícil no momento, já que tenho muitas reações meio heavy metal acontecendo. Minha reação é causada pela toxicidade. Daí o Gary vai falar. A toxicidade é um resultado dos implantes distratores, porque os próprios implantes distratores são projetados para machucar seu corpo e torná-lo reativo. O corpo se torna mais reativo à programação de heavy metal toda vez que você entra na programação do implante distrator. Essa é a razão pela qual, sempre que você entra em raiva, você precisa correr. Então, toda a raiva, todos os implantes distratores que estão criando isso, vamos destruir e descriar? Sim, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, pôvades, bases, criações e aléns. Pense nisso para si mesma. Você não precisa dizer isso em voz alta. Observe como, depois de dizer isso 2 ou 3 vezes, de repente você não tem mais a reação. E os metais pesados não têm mais o mesmo efeito em você. Fica mais um aprendizado pra gente e agora a gente vai aí ele vai para outra participante. A raiva é apenas raiva ou está sempre relacionada a um problema? Tenho raiva de dinheiro, família, doença e outras coisas. Quando destruímos e descriamos o implante distrator da raiva, estamos destruindo e descriando todos os implantes? Ou temos que fazer uma limpeza para cada problema relacionado à raiva? Essa foi boa. Daí o Gary vai responder.
Você apenas limpa os implantes distratores toda vez que eles surgem. Em breve, eles não serão mais problemas. A única razão pela qual são problemas é que alguém lhe deu isso como seu problema. Daí o Dan vai dizer: esteja ciente do que Gary acabou de dizer. Você tem que fazer a limpeza toda vez que a raiva surge. Muitas pessoas pensam: eu pode POC raiva uma vez. Então, provavelmente tudo se foi. Não. Você tem que fazer a limpeza toda vez que a raiva surgir, porque há muitas camadas e gatilhos e todos os tipos de coisas que ativam no seu mundo. Então essa foi a parte 1 do livro, eu vou dividir em algumas partes, eu quero fazer vídeos no máximo de 25 minutos. Então essa foi a parte 1, lembrando que esse livro ele não tem a publicação dele em português, eu estou fazendo a tradução e passando para vocês. Então, como pode melhorar o universo, vamos seguir para a parte 2.